Bom dia a todos. Nós estamos aqui muito felizes hoje. Estamos diretamente aqui da África, na cidade de Bissau, na, num país chamado Guiné-Bissau. É um país do ocidente da África, costeiro aqui do mar Atlântico. É um país muito pobre, é um país com suas 31 etnias, em um espaço pequeno geograficamente de território. Essa semana tivemos um concílio pastoral da União, que não é só o país da Guiné-Bissau, eles chamam de União Oeste do Saara, aqui, né? O nome é francês aqui que eles dão, mas traduzindo seria isso. É uma união composta por vários países aqui dessa região, né? Nós temos aí o Mali, nós temos ali a Mauritânia, nós temos a parte ali de Senegal, da Gâmbia. Eu estou aprendendo um pouco dessa região aqui, né? Uma região bem longe para a gente quase não ouve falar aqui da, da África, né? Com seus detalhes, mas, de qualquer forma, é muito especial a questão de nós podermos aprender um pouco mais sobre isso. Na verdade, nós temos uma ilha que também é muito grande e a igreja está muito forte nessa ilha, chama Cabo Verde, conheci os administradores desse lugar, e realmente tem sido uma grande bênção a igreja nesse lugar aqui, está crescendo bastante. Ontem, Edson, por uma curiosidade, pois não. como é a aparência dos habitantes de Cabo Verde? São parecidos com os daqui, porque, para quem não sabe, Cabo Verde era uma ilha inabitada quando os portugueses chegaram lá. E todos os habitantes lá foram extraídos daqui, foram tirados daqui e levados para povoar lá em Cabo Verde. Só que há uma mistura um pouco mais acentuada com portugueses lá, de forma que a cor da pele dos guinenses aqui é bem forte, a questão da cor negra. Já lá, eles têm um pouquinho menos a coloração de pele, né? Mas não há brancos aqui, naturais, como também não há brancos lá em Cabo Verde, naturais. São um pouquinho mais claros, pelo menos os que eu conheci, que eu conversei, é mais para o nosso moreno aí que nós conhecemos no Brasil do que negros mesmo. Mas são grupos étnicos. Edson, sabe por quê? Ah, Aqui na Bahia, quando uma pessoa é negra do cabelo branco, ela é preta, ou ela é preta do cabelo liso, chama Cabo Verde. entendi. Olha, Mas não são assim. não. Eles são negros também, mas um pouquinho menos acentuados. Aqui na Guiné, eu encontrei uma pessoa branca, mas ela era albina, né? Ontem, no batismo, é muito raro a pessoa albina, né? Tem aquela questão de pigmentação. Mas é um povo muito amável, é um povo muito hospitaleiro. Algumas coisas aqui fogem muito da nossa cultura, né? Eles comem, por exemplo, numa tigela, todo mundo com colheres diferentes, em alguns lugares é com a mão mesmo que eles comem, uma única tigela. Nós sabemos o que implica isso em matéria de sanitarismo, né? As ruas aqui são muito sujas, muito mesmo, né? Muita coisa jogada no chão. Eles jogam as coisas no chão o tempo todo. Não há uma, não há um lugar para pôr lixos, quase lugar nenhum. Muitos daqui no centro não tem água encanada, a água é colocada numa bacia, através de poço, enfim. Estamos numa região onde o IDH é muito baixo, mas o povo é maravilhoso. As crianças são muito amáveis, são muito educadas. Aqui o idioma oficial é o português, mas na verdade não se fala o português entre eles. Eles entendem aqui na capital, conversam comigo, mas a língua oficial
vamos dizer assim, na prática, não a que está escrita nos livros, é o crioulo, né? O crioulo é uma língua muito parecida com o português e com o espanhol, mas tem suas nuances particulares ali, né? Estou aprendendo algumas coisas aqui para poder conversar com eles. Aqui você pergunta se está tudo bem, né? Você quer saber se a pessoa está bem. Você vai fazer a seguinte colocação: cuma de corpo. Na verdade, seria, traduzindo ao pé da letra, como está teu corpo, né? E a pessoa vai responder, está direito. Está direito. É assim que eles falam, dessa forma. E ele quer dizer que está direito, está ok, está tudo bem. Essa é a resposta que eles dão, né? E muitas coisas são parecidas com o nosso português, mas geralmente são palavras cortadas, não tem o R do final dos verbos. Não se conjuga verbo, né? Nós falamos o português como com conjunção verbal, né? Seria, por exemplo, eu como, tu comes, ele come. Aqui, não. A mim significa eu, a mim, comer, né? Não tem o comer, comer, comer. Abu, que é você, comer. Nós, comer. Então, eles não têm, em nenhum momento eles declinam verbos, assim, né? Tudo de uma forma só. Muitos verbos são assim. Eles falar comer é comer, né? Kuma é como, né? Kuma. E o não deles é o cá, cá. Então, vocês querem dizer assim, a pessoa não come, né? Cá comer, né? E ontem eu aprendi um louvor com eles aqui muito bonito, que fala aquilo que os olhos, são os olhos, né? Não olha, não olha, né? Aquilo que os ouvidos, né? Não ouve, porque aqui não tem som de ver. A língua deles não fala ouve, fala ouve, ouve, né? Diz ouvir é ouve, né? E nem cá, imaginação, nem imaginou. Falando daquele texto bonito que a gente aplica para a Nova Terra, né? O texto não tem essa conotação, o texto fala sobre a influência do Espírito Santo na vida do crente, lá de 2 Coríntios 12, 9, 1 Coríntios 12, 9, mas é muito bonita. E ontem eu fui dormir um pouco mais cedo, porque eu tenho que viajar hoje para Cancún, e eles estavam cantando aqui na porta do hotel. Eu só identifiquei que era eles cantando da igreja, tem alguns pastores aqui comigo, por causa vamos dizer assim, que eles vieram aqui se despedir de alguns pastores que estavam fazendo evangelismo. Uma igreja muito vibrante. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui. É meio triste, né, a situação que eles vivem. Pratos aqui se lavam tudo numa mesma bacia. Eles pegam uma esponja, lavam tudo numa bacia, depois jogam numa outra bacia, tira o sabão e coloca ali, né? A água aqui praticamente toda é contaminada, a gente não pode tomar água normal. Estou com a minha garrafinha aqui, ó, que os irmãos me deram, né? Os gideonitas, né? Fazendo uso dela. Embora a gente aqui em Bissau, a gente compre água igual a gente compra aí, né? Mas em algum momento que não pode, eu tenho colocado ali exatamente dessa forma. Então vamos ao assunto de hoje. Tem muita coisa para falar sobre a minha estadia aqui. Estou no hotel, porque estavam aqui vários pastores da União, da divisão, fiz amizade com muitos deles. O pessoal de Cabo Verde, em especial, por falar mais português, mais próximo da nossa realidade. Nós tínhamos aqui pastores de fala francesa, que era de Costa de Marfim, que a nossa divisão fica em Costa de Marfim, eles não falam Costa de Marfim, eles falam Côte d'Ivoire, que é o nome francês para Costa de Marfim. Nós tínhamos aqui pastores do Senegal, que também falam francês. Nós temos pastor ganês, né, que fala inglês. Então, nós tivemos aqui, eu até brinquei com eles aí, que nós estávamos na Torre de Babel, aqui, que nós tínhamos 4 idiomas nesse concílio pastoral que eu frequentei. O idioma português, o inglês, o francês e o crioulo. Por muitas vezes eu vi gente traduzir direto do inglês ou do francês para o crioulo. Então, eu estava ali falando português e ouvindo alguém falar em inglês
Traduzindo para o crioulo, eu tinha que entender ou o inglês ou o crioulo, mas como são línguas que a gente está familiarizado, a gente conseguiu entender, e foi muito bom, foi muito bacana. Bom, vamos ao texto bíblico, nós vamos hoje estudar, continuar falando sobre as leis de Deus, e nesse assunto, sobre as leis de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei sanitária, né? Algo que é muito importante hoje, até para eles aqui, eu pretendo, com carinho, dar algumas orientações. Muitas doenças aqui eles pegam porque não seguem algumas orientações, e a Bíblia, muito belamente, nos dá orientações, né, sobre as leis sanitárias e de saúde. Nós já oramos sempre que nós começamos nossa live, mas, para que você entenda, né, nós fazemos uma live mais a nível teológico, para poder explicar alguns assuntos. E agora vamos falar um pouquinho sobre as leis sanitárias. Creio que vocês devem estar vendo aí a tela. E o primeiro texto que eu quero fazer menção aqui é Êxodo, capítulo 15, verso 26. Nós temos falado sobre a importância da lei, nós temos falado sobre o, o contexto, né, de que guardar os mandamentos de Deus faz parte da vida cristã, obediência por amor, não para ser salvo. Temos mostrado isso nas últimas aulas, e agora nós vamos colocar aqui um conceito bíblico sobre as leis de sanitarismo e de saúde. Então, vamos ver aí. A Bíblia fala: se ouvires atentamente, atento, né, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, deres ouvidos aos seus mandamentos. Veja que Deus repete muito isso na Bíblia, né? Ouça o que eu tenho para falar, obedeçam aquilo que eu tenho para ensinar a vocês, né? E veja, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É bonito que nós entendemos que não significa que você fizer tudo certo, você está ali cuidando da sua saúde, você está cuidando dos princípios, está obedecendo a lei de Deus, né? Você se torna um filho de Deus obediente, você não pode pegar uma doença. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se nós cuidarmos do nosso corpo, se nós cuidarmos das coisas que nos permeiam, muito dificilmente vamos ficar doentes. Mas às vezes a doença não vem porque nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. A doença vem porque somos suscetíveis ao mundo de pecado. Colocar esse texto como uma pessoa que não vai ficar doente de forma nenhuma por obedecer à lei de Deus é querer ignorar o fato de que estamos vivendo num mundo de pecado. Nem sempre as nossas atitudes nos interferem na nossa vida, mas pode ter outras pessoas que interfiram também na nossa vida, né? Então, nós temos a proteção e a bênção de Deus, que ainda que a gente fique doente e morra nesse mundo, nós temos a vida eterna. Né? Então, esse é o nosso maior objetivo. Mas é importante nós entendermos que quanto melhor cuidarmos da nossa saúde, melhor será o resultado. E Deus vai também nos abençoar, mesmo quando a gente não tem, vamos dizer assim, as consequências diretas daquilo que a gente faz, o que os outros fazem em nossa vida, nós temos a bênção de Deus para a salvação. E o texto de Tiago fala que se tiver alguém doente, ore sobre eles, né? E a oração da fé salvará o doente. Nem sempre vai cuidar, mas pode salvar. Médicos do passado tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre germes ou sobre agentes que causavam doenças. Os egípcios usavam remédios como sangue de lagarto, excremento de pelicano, ratos mortos, urina e pão mofado. Excremento humano e animal era muito usado em seus procedimentos. Então, achavam que isso eram remédios, né? E todos eles causam doenças. Né? Saberás que eu sou Deus, porque não tenho seguido os meus decretos ou guardado as minhas leis, mas tenho se conformado com os padrões das nações à tua volta. Deus está falando sobre. Nós temos orientação, mas muitas vezes nos conformamos em viver de acordo com o que as pessoas no mundo vivem, fazer o que elas fazem. Né? Nós não devemos nos conformar, né, com o padrão do mundo, mas, como diz a Bíblia lá em Romanos, nos transformar pela renovação da nossa mente. É muito importante nos preocuparmos com os nossos hábitos.
Sejam eles de alimento, sejam eles de exercício, sejam eles de repouso, sejam eles da higiene, né? Porque isso vai nos dar uma boa saúde. E Deus colocou leis para o nosso próprio bem. O objetivo de Deus com isso é que nós fôssemos felizes, né? Uma das coisas que é importante na pandemia, o mundo acordou para isso, né? A questão do isolamento, né? Olha o que diz Levíticos 3, verso 11. Então, é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, não há dúvida de que ele é impuro. É importante isso, porque muitas vezes existem pessoas que devem ficar isoladas e outras não, né? Na época era o sacerdote que dizia isso. Mas é importante saber que muitas vezes as consequências, né, de ter contato com pessoas que tinham uma certa doença, quando elas eram contagiosas, ou não, né? Quer dizer, existem casos que são contagiosos e casos que não são. Nós devemos conhecer as doenças para saber quais são os riscos ou não e nos proteger, né? Então, é importante que a gente tenha uma noção clara para a gente não ser preconceituoso e, ao mesmo tempo, não se colocar em risco, né? Em alguma situação. Hoje, os médicos usam luvas, os médicos usam máscara, né? Mas isso não era comum naquela época, né? Olha só, versículo 14. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Veja que Deus se preocupa com cada detalhe, né? Hoje é comum nós lavarmos a nossa roupa, né? Mas veja que naquela época não era. Então Deus falou, sabe, tire e lave as suas roupas, né? Rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. A Bíblia está ensinando isso, né? Então estará pura. Depois entrar no acampamento, deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. Então Deus dá detalhes aqui. São leis, muitas vezes tem a ver ali com o contexto de deserto, mas muito importante no conceito do seu princípio, que é o quê? Higiene. Tem a ver com cuidados que nós devemos ter com pequenos detalhes. Veja, no sétimo dia, ele deverá rapar de novo a sua cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. Então, oi, alguém quer falar uma coisa? Nesse contexto, então, Deus está preocupado com nós termos higiene. Esse é o conceito, né? Devemos lavar as nossas roupas, devemos tomar banhos constantemente, devemos evitar deixar o suor ser reabsorvido pelo corpo, porque o suor, na verdade, está sendo expelido pelos nossos poros. Devemos cuidar com os nossos pés para que não fiquem sujos, né? Expostos a vermes, expostos às coisas. Devemos cuidar ambientes onde nós vamos para não sermos contaminados, por exemplo, lugares públicos. Tudo isso é muito importante, de acordo com a lei sanitária. Olha o que Deus fala mais aqui. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito do mofo das casas. Olha só, Deus se preocupou com muitos detalhes. Até o mofo da casa era importante, para que a pessoa pudesse ter uma boa saúde. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel estivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer um mofo na casa, né, de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu um mofo na sua casa. Por exemplo, a pessoa deveria avisar o sacerdote. O sacerdote estaria preparado, diante de Deus, por orientação, como examiná-lo. Então, antes de examiná-lo, o sacerdote mandará que tire tudo da casa. Então, veja os detalhes, né? Tira tudo da sua casa, para o sacerdote ver. Se não, tudo que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa. Examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, verdes ou vermelhas, se aparecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará a casa fechada por 7 dias. No sétimo dia ele voltará a examinar a casa de novo. Descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras, quer dizer, o revestimento, quer dizer, dessas casas eram pedras, né? Está um mofo e jogam fora da cidade em um lugar impuro.
mandará raspar as paredes de dentro, como se você estivesse arrumando, né, a sua casa, raspando ali o mofo, e o reboco raspado será levado para um lugar também impuro fora da cidade, porque o mofo podia se espalhar e trazer doenças. Depois colocaram pedras novas no lugar, né, das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Então, olha a preocupação de Deus, né? Dando orientações simples. Olha, se tomar casa de mofo, vai lá, tira as pedras, raspe ela, né? Hoje nós temos vários produtos para resolver isso, mas na época não tinha. E coloque pedras novas. Então Deus estava preocupado com isso. E quando o homem tiver um fluxo corporal e será cerimonialmente impuro, a contaminação causada pelo fluxo, prosseguindo ou não, quer dizer, se a pessoa tivesse ali um sangue escorrendo, alguma coisa assim, ela era temporariamente isolada para que não contaminasse outra pessoa, mesmo que estancasse o sangue, para que aquilo pudesse ficar sob uma proteção. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar, e qualquer coisa sobre o qual se deitar, ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar na cama dele, terá que lavar as suas roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Ou seja, o fato de a pessoa dizer, eu estou impura, olha, eu estou com uma situação aqui que pode causar risco a você. Né? Assim como nós usamos máscara na pandemia, teoricamente, estaremos protegendo uma ou outra pessoa, né? Deus, não foi o homem que criou essas leis, foi Deus, ele colocou essas leis para a gente cuidar, para que a gente não se coloque em risco de ser contaminado. Então, se a pessoa relaxa na cama, deveria tomar banho, se isolar. Se a pessoa sentasse na cama de uma outra pessoa que está de sangue e criasse risco, ela também deveria se banhar, para que ela pudesse não espalhar possível contaminação. Verso 7 ali embaixo. Se alguém tocar neste homem que tiver fluxo, terá que lavar a sua roupa e banhar-se com água e ficará impuro até o terceiro. Tocando na cama ou tocando no homem. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá que lavar as suas roupas e banhar-se com água. E ficará impuro até entardecer. Então, veja, Deus estava querendo prevenir as doenças no meio do povo. De forma que as pessoas tinham que ter tanto de conhecimento de leis sanitárias para que elas pudessem se preservar, para não contaminar uma pessoa ou outra. Deuteronômio 23. Determine uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Olha o que Deus ensinou para o povo. Deus ensinou para o povo, e o povo da Europa, nos anos 500, 600, eles não faziam isso. Eles simplesmente andavam nas ruas, né? Faziam as suas necessidades na rua, e as outras pessoas iam lá e pisavam em cima disso, não estavam nem aí com nada. Não tinha lugar apropriado para limpar as fezes, né? E por causa disso, um terço da população da Europa morreu de peste bubônica, porque não havia uma simples plantação de Deus. Hoje, para a gente, é comum. Né? Então, determina uma área fora do acampamento onde posso fazer as suas necessidades. Como se fosse um banheiro externo. Cada um deve ter uma pá com parte do seu equipamento. Todo ser humano tem que ter uma pazinha ali. E quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. Olha o que Deus ensinou para o povo. Eu acho fantástico isso. Né? Higiene. O excremento era jogado nas ruas, água poluída, alimentos contaminados e outros tipos de resíduos que levam condições sanitárias ruins, contribuíam para uma alta taxa de mortalidade infantil e doenças. E isso nós vemos hoje, por exemplo, aqui onde eu estou. Não existem banheiros públicos aqui. Os homens urinam na rua, em qualquer lugar. Né? E em muitos lugares também eu já vi coisas assim. Nós devemos tomar cuidado, né? Porque urina e fezes, até de cachorro, né? Que nós temos aí, muitas pessoas que saem do cachorro e largam as fezes aí, pode trazer doenças para outras pessoas. Né? Sobre a circuncisão, né? Segundo a análise, a circuncisão traz considerável benefício para a saúde. As esposas de homens circuncidados, por exemplo, têm um risco muito menor de contrair câncer cervical, uma vez que a ausência do prepúcio reduz a possibilidade de o homem abrigar e transmitir o papilomavírus humano, o HPV. Outro estudo demonstrou que a idade mais segura para um menino ser circuncidado é no 8º dia. Isso aqui tem um fator importantíssimo. A ciência hoje descobriu que só a partir do 8º dia que o fator coagulante no sangue é desenvolvido no recém-nascido.
E Deus, já sabendo disso, orientou lá em Gênesis que ele fosse feito ao oitavo dia, que isso deveria ser para o povo de Israel uma herança perpétua, né? Então, olha que interessante isso. Muito bonito a forma como Deus cuida, né, dos detalhes. Então, aqui está a fonte disso que eu estou trazendo para vocês. A circuncisão, ou o que nós chamamos hoje a fimose, ela é importante para que não contamine, né, nem o homem e nem a mulher. Tem muitas orientações que foi dadas aí como saúde. Os animais impuros, né, e os puros que a gente sabe, não foi criado lá em Levítico 11. Foi dado lá no jardim, lá na arca de Noé, já se sabia quais eram os animais puros e os animais impuros. Lá em Gênesis capítulo 7, verso 2 e 3, lá diz, né, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho ou fêmea, ou um casal de cada espécie de animal impuro, macho ou fêmea. Quer dizer, Deus falou assim, leva 7 puros e um impuro. Por que Deus fez isso? Porque serviria de alimento depois para eles, depois que eles saíssem da água. Mas eu não vou avançar muito aqui sobre alimentos, a gente vai falar semana que vem. Eu queria que nós pensássemos sobre o cuidado que Deus tem. A gente fala, as leis do Antigo Testamento é para aquele povo. Não. Os princípios da lei de Deus, eles são eternos. Né? Devemos ter cuidado onde tocamos. A Bíblia fala, não devemos tocar em animal imundo. Não devemos tocar em animal morto. Nós devemos tomar cuidado onde se a água está poluída ou não. Então, Deus está muito preocupado com a nossa saúde. E as orientações bíblicas, se fossem seguidas pela humanidade, muitas pessoas não teriam morrido, muitas pessoas não teriam ficado doentes. Nós temos visto em vários lugares do mundo que as pessoas são doentes porque estão em contato com águas contaminadas, estão em contato com sujeiras no meio da rua, estão contaminadas com o ar poluído, né? E Deus não quer que a gente fique doente. As orientações de leis de saúde, elas são muito importantes. Essa aqui é a parte 1. Nós iremos continuar a parte 2 semana que vem. Mas, com certeza, Deus, por nos amar, Ele nos fez um manual. Eu só trouxe aqui alguns detalhes, né, sobre cuidar se temos que ir para casa, pessoas que estão com fluxo de sangue, porque o sangue passa doença e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos estar sempre preocupados em cuidar da nossa saúde. Aqui eu tenho uma preocupação muito grande, eu não bebo a água que eles têm aqui, né? Não sei se seja filtrado, como vocês viram aquela garrafinha. Também não como o que eles comem todo o tempo, eu não como aqui tomate nem alface, porque não está adequado por causa da forma como eles cuidam das coisas aqui. Eles vendem coisas na rua, no chão, sabe? Frutas ficam no chão para serem vendidas, também não faço o consumo delas. E nós temos que tomar muito cuidado. Eles fazem certas comidas aqui, também não vejo, e não estou com preconceito com eles, né? Mas nós devemos cuidar da nossa saúde, vou orientá-los com carinho, para que alguns hábitos mudem aqui. As coisas são muito sujas, muita sujeira, não somente essas de garrafas, enfim. E às vezes, quando está muito sujo, eles pegam e põem fogo nessas coisas e fica lá o resto do fogo e a sujeira. Os rios aqui são altamente poluídos com tudo quanto é tipo de sujeira. Tudo isso vai para o mar, e contamina o mar, enfim. Mas temos um grande trabalho aqui pela frente. A divisão aqui africana, sabendo disso, né, o povo da Igreja Adventista está trabalhando muito para ajudar eles aqui a terem um conhecimento técnico de saúde. É um dos assuntos que tratamos ali no nosso concílio, aqui local. Eu tenho certeza que Deus está à frente de tudo e como igreja, nós vamos aqui ensinar muitas coisas de saúde para esse povo, como temos falado nas conferências que eu passei essa semana. Eu tinha 10 minutos para falar só sobre saúde para eles. E aqui se torna muito importante a questão da higiene, das leis de saúde e de sanitarismo. Mas que Deus possa nos abençoar, para que possamos sempre explicar, orientar com amor as pessoas para que elas possam cuidar da saúde. Como o apóstolo João disse, né? Que tenha saúde e vá bem a tua alma. Então, que a gente possa ter um corpo
como o templo do Espírito Santo protegido e guardado por Deus. Deus abençoe a todos, eu vou orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque na tua palavra nós temos orientação segura, preocupada de ti para nós, para que possamos entender a tua vontade. Cuide de cada um dos seus filhos. Nos mantenha firmes nos caminhos de Deus. Nos dê a tua orientação, a tua sabedoria. Que ao lermos a tua palavra, várias dessas orientações, o Senhor possa estar dando sabedoria a nós para aprendermos e ensinarmos as outras pessoas. Nós te rogamos, no nome de Jesus. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, pastor Edson. Bom dia. Eu quero agradecer, porque eu achei muito interessante. Eu já tinha lido assim, várias vezes essas passagens aí, e assim, eu acho bastante interessante, porque eu já morei no interior há anos atrás, né, quando eu fui criada, e lá também não tinha, assim, assim, uma higiene sanitária, assim. Eu tinha lavado, sanitário, banheiro. Então, assim, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu fui aprendendo também sobre isso, lendo, eu aprendi também, né, sobre isso. Graças a Deus, na casa da minha mãe, dos meus pais, a gente sempre foi muito assim, higiênico, né? Sempre cuidou dessa parte. Mas a respeito mesmo de quando a gente vai, né, às vezes, no apartamento, eu aprendi na Bíblia. Então, eu achei bastante. Amém. Mais alguém quer falar? Olha, Edson, eu também quero lhe agradecer, porque vocês sabem que eu tenho assim uma paixão pela zona rural, né? E eu estava para decidir entre um sistema sanitário que vai proteger as águas ou manter-se convencional, porque tem coisas que a gente faz que Deus hoje já deu conhecimento, se a gente não cuidar dos dejetos, eles podem poluir assim o lençol, não é? Sim. E aí eu orei de manhã, nunca pensei que você fosse falar disso. Eu disse, mas rapaz, eu estou arriscando aqui para pedir a arquiteta. Aí quando você falou, disse, então pronto, eu já sei o que o senhor falou aí. E agradecer realmente, porque Deus nos ouve, Ele sabe das nossas debilidades, Ele tem tudo escrito para nos orientar Com certeza. e nos, assim, nos melhorar em todo, nos transformar realmente em todos os sentidos, não é? Então, Deus abençoe nossos irmãos aí na África, que muitos aceitem essas leis de saúde, né? Porque ela é um braço direito mesmo para que a gente entenda mais a Deus. Sim. Com saúde a gente entende Deus melhor. Um beijo em todos os irmãos da África, com carinho. Com certeza. Passei a amá-los aqui de maneira muito especial. Então, meus queridos, eu vou encerrando a nossa gravação e que Deus abençoe a todos.